Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é do nosso recorrente consultor de saúde aqui do programa Presença, que é o Dr. Mark Stock, a respeito de um tema que está em absoluta evidência, que é o das canetas emagrecedoras. E sobre isso que nós vamos conversar com o Dr. Mark Stock. Está colocado o assunto, Dr. Mark. Nós tínhamos o Ozempic, que era o nome comercial da semaglutida, né? E temos agora o advento da tirzepatida, cujo nome comercial é o Mounjaro. Né? Perfeito. E, quer dizer, a prescrição me parece, não sei se ela está partindo dos especialistas, dos especialistas na questão hormonal, que são os endocrinologistas, mas só que está sendo colocado como uma panaceia de emagrecimento. Perfeito. Não sei se vale a definição, mas eu acho que é por aí, né? Sim. Toda a estratégia do uso de análogos de GLP-1, que é a forma que a gente não vai aprofundar, mas de ação no organismo para diminuir o esvaziamento gástrico, gerando uma consequência de uma certa náusea, foi sendo aprofundada, aprimorada pela indústria farmacêutica de forma estratégica, com o objetivo de tratar uma doença específica chamada diabetes mellitus do tipo 2, é aquela diabetes adquirida, onde a obesidade poderia estar associada e os melhores resultados advinham disso. Uma diminuição, por exemplo, do apetite, às vezes até interrupção da compulsão alimentar, e isso fazendo com que a perda de peso criasse um ambiente propício para o controle da glicemia, para o controle da própria diabetes. Isso foi estabelecido antes mesmo das canetas emagrecedoras, então houveram medicamentos via oral sendo administrados previamente. A ideia de usar nos primórdios as canetas emagrecedoras, ou então, portanto, objetivo emagrecer, isso se constituiu lá atrás como uma ação off-label. O que significa? Não havia indicação para emagrecimento. Ela foi usada como uma estratégia, por exemplo, anterior a uma cirurgia bariátrica. E quem mais utilizou essa estratégia, obviamente, são os especialistas na área da endocrinologia, que, por sua vez, são responsáveis, dentre as especialidades médicas, de tratar doenças em glândulas, como é o caso do pâncreas, que tem uma peculiaridade, é uma glândula mista. Não é uma glândula que produz só insulina, glucagon, é uma glândula que também produz enzimas para nos ajudar no processo digestório ou digestivo. Esta glândula pâncreas, ela é alvo hoje de muito debate, porque à medida que ela é o alvo, de certa maneira, desse tipo de estratégia, é óbvio que pode sofrer um pouco com o processo inflamatório e gerar uma complicação já percebida, que não é muito frequente, mas existe, que é a pancreatite. Tá, então veja bem, isso é um risco, então é uma possibilidade, mas não necessariamente uma inexorabilidade. Como é que é isso? Perfeito. Os medicamentos dessa classe, eles vão sendo aperfeiçoados ao longo do tempo, só que concomitante a isso, nós vamos tendo as reações adversas, efeitos colaterais percebidos no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Então, o que não era observado lá no início, agora começa a se mostrar, principalmente quando existe o uso crônico. Existem pessoas que têm muita dificuldade e quando param de usar as canetas emagrecedoras, elas voltam a recuperar 70% do peso e às vezes até 100% do peso no intervalo de meses. Não estamos falando de muitos anos. O que faz com que as pessoas voltem ao uso das canetas emagrecedoras como uma rota
relativamente prática, não é? Porque são injeções, por vezes, de aplicação semanal. E aí a pessoa... Um looping de movimento, né? Exato, onde ela tem uma praticidade, apesar dos valores não serem valores muito pequenos, muito acessíveis, né? Acessíveis a todos, mas como algumas pessoas esgotaram vários recursos de emagrecimento via medicamentosa, esse parece ser um dos movimentos, de fato, que ganha muitos adeptos, principalmente do gênero feminino, principalmente pessoas que já tentaram outras estratégias para o emagrecimento e querem um emagrecimento por vezes mais rápido. Isso fez com que a indústria pudesse produzir a semaglutida, que não tinha a mesma capacidade, não tem a mesma capacidade de emagrecimento rápido como a tirzepatida. Os próximos que virão terão provavelmente capacidade ainda maior e mais rápida de gerar emagrecimento. E isso é, de certa maneira, o que preocupa pela perda rápida de gordura no corpo, levando em consideração que o nosso cérebro é predominantemente feito de gordura, nossos nervos também, e o que vai moldar o nosso corpo é feito de gordura. E aí, do ponto de vista estético, da pele, do cabelo, da unha, são estruturas fortemente afetadas se não houver uma espécie de compensação, principalmente de metas proteicas a serem alcançadas. À medida que você não consegue ingerir tanto alimento, uma das coisas que muito fica prejudicado é o consumo de proteínas, que é de mais difícil digestão. Então, a partir daí começam alguns problemas que fogem da esfera unicamente estética, mas também vão afetar a parte neurológica do corpo. Então, começa-se a falar sobre cabeça de Ozempic, começa a se falar de face de Ozempic, e isso está realmente muito bem documentado pela literatura internacional, com ensaios clínicos, e a perspectiva é que vamos conhecer num futuro não muito distante as tais complicações de médio e longo prazo já na população brasileira, envolvendo o maior risco de pedra nos rins, pedra na vesícula e algumas afetações, não é, das estruturações de órgãos. Esse comprometimento da absorção de proteína tem algum tipo de rebatimento em aspectos anatômicos? Sim, por quê? Vai gerar fundamentalmente um problema de saúde chamado sarcopenia. Há uma perda dessa estrutura muscular. Quando essa perda existe, o efeito de longo prazo é potencializar uma doença chamada osteoporose, principalmente naquelas pessoas que já têm um certo rebaixamento hormonal e especialmente também aquelas que têm... Independente da idade, então? Quase independente da idade, mas principalmente quem tem níveis baixos de vitamina D e pelo cansaço gerado com a baixa alimentação, é muito comum que as pessoas fiquem cansadas e elas deixam de ter atividade física regular. Então, na verdade, se estrutura ali um ambiente perfeito para essa perda de massa muscular. Com a perda de massa muscular, há uma mudança da estrutura corporal que não necessariamente vai agradar, inclusive, os padrões estéticos atuais. E aí se cria um dilema, ou seja, eu vou emagrecer ou eu vou tratar diabetes do tipo 2? Ô, Marcos, você acha que, digamos assim, esses desdobramentos, essas consequências, elas não estão, então, suficientemente advertidas? Eu acredito que alguns passos têm sido dados, como, por exemplo, vincular a prescrição médica como algo obrigatório para venda em farmácias. Antes era venda meio que livre. A pessoa chegava, eu quero comprar tal item, tal caneta emagrecedora, e a farmácia vendia. Hoje já precisa ali de uma retenção de receita. Isso limita o acesso e mostra um potencial acompanhamento médico, quem sabe de uma equipe
interdisciplinar que vai poder fazer o quê? Na verdade, ofertar um conjunto de serviços, de orientações para que esse processo de tratamento da diabetes do tipo 2 e do eventual emagrecimento associado possa ser feito sem consequências muito danosas ao corpo humano ou sem efeitos colaterais e reações adversas que coloquem em xeque, coloquem em risco a saúde da pessoa. Tá, então, veja bem, então, o que você está colocando de uma certa maneira mais efetiva é que há disfunções que serão inevitáveis com o uso, digamos assim, inadvertido da substância, mas observando as devidas precauções. Você acha que os efeitos deletérios potenciais podem ser neutralizados, podem ser contidos, ou melhor é não usar? Sim, eu acredito que efeitos deletérios, para quem tem a indicação efetiva do uso das canetas emagrecedoras por esse método de ação dos análogos de GLP-1, eles vão poder ser minimizados de fato com uma alimentação dedicada, com uma suplementação dedicada, e esse acompanhamento é eminentemente individual. Não existe uma regra que vá conseguir abarcar todas as pessoas que utilizam, até porque pessoas vão regular o seu nível de açúcar, vão resolver o problema de resistência insulínica em tempos completamente diferentes e vão poder retroagir à medida que não tem um acompanhamento no pós, ou seja, para de usar a caneta, não adianta imaginar que simplesmente o peso não vai voltar, que a doença não possa se reagudizar. Quero agradecer muito, Mark, a oportunidade desse esclarecimento. Eles são mais que pertinentes nesse momento. Muito grato. Eu que agradeço. Presença hoje do Dr. Mark Stork. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa pertinho de você.